Sons da Terra. Oi, tudo bem? A gente está no estúdio aqui com ar-condicionado, mas ouvindo esse som, parece que a gente está no meio, bem pertinho de uma lagoa. Isso porque o Brasil é o país que mais tem anfíbio no mundo. E para falar desse assunto, nós temos aqui a Ananda Porto, minha colega aqui no Sons da Terra. Tudo bem, Ananda? Tudo bem, Paulo. E o Dr. Luiz Felipe Toledo, que é professor titular do curso de Ciências Biológicas da Unicamp e também curador de vertebrados e das coleções audiovisuais do Museu de Diversidade Biológica da Unicamp e coordenador do Laboratório de História Natural de Anfíbios Brasileiros, também da Unicamp. Entende tudo do assunto. Muito prazer, obrigado pela participação, doutor. Obrigado pelo convite e o prazer estar aqui com vocês. Agora responde para a gente, o Brasil é o país que mais tem anfíbio no mundo? Que história é essa? Bom, o Brasil é muito grande, tem muitos biomas, florestas tropicais, chuvosas, né? Clima quente, é tudo isso que os anfíbios gostam. Então é que eles se diversificaram muito. A gente sabe hoje de mais de 1.200 espécies descritas e muitas ainda estão sendo descritas, né? Constantemente, quase todos os meses a gente tem alguma novidade, alguma espécie nova ainda descrita e não tem nenhum outro país com tantas espécies de anfíbios já descritas. E o que é um anfíbio, né? Isso é bom a gente definir para o pessoal que está chegando, que não é da área. O que é o anfíbio? Quem são esses bichos? É o grupo animal mais interessante de todos, porque a gente O professor não ia poder falar diferente, né? Porque a gente consegue ver a metamorfose, né? Todo mundo lembra assim do girino transformando num sapinho, né? Tem essa parte super interessante que tem a ver com a evolução dos animais. E no geral são sapos, rãs e pererecas que as pessoas conhecem, mas tem também salamandras, que parecem uns lagartinhos, mas não é lagarto, e tem as cecílias ou cobras cegas, que também parece serpente, mas também não é. Então tem alguns outros grupos um pouco diferentes, menos conhecidos, mas com certeza os sapos são os que as pessoas mais conhecem. O Felipe, você falou, né, que são os bichos mais interessantes, né? Você já fala um pouco da sua paixão. Se puder, o que te atraiu para estudar e, enfim, viver, né, sobre o estudo desses bichos? Essa parte que eu falei mesmo da metamorfose me chamou muita atenção no começo da minha carreira, mas também outra coisa que eu me interesso muito é o som, né? Também porque eles estão lá na lagoa coachando os machos para atrair as fêmeas. Então a diversidade de sons também me atraiu. Eu falei para vocês que tem mais de 1.200 espécies e cada espécie tem um som diferente. Então é um repertório acústico muito variado, né? Só o macho que coacha? Na regra geral, sim. A maioria das espécies, só o macho vocaliza. Tem algumas espécies que a fêmea também vocaliza, mas é mais raro. E no geral é o macho que está cantando para atrair a fêmea. Mas também o macho pode emitir diversos tipos de sons para contextos diferentes. Então ele defende um território, aí ele está vocalizando para outro macho, aí tem um som diferente. Ele pode estar querendo assustar um predador, aí tem um som para um grito para assustar o predador também. De todos esses anfíbios que eu ouvi um som bem curioso, é esse que a gente está vendo aqui, é o buzina, né? Nós gravamos em São Paulo. E olha, o som é bem curioso, parece uma buzina. E o curioso é que os pesquisadores na época estavam falando que ele, por estar no meio de uma metrópole, ele meio que concorria com o barulho, com as buzinas dos carros lá, porque existia nada tinha sido comprovado na época ainda, mas que existia a possibilidade do som, barulho do trânsito atrapalhar a comunicação. Pode ter isso, né? E tem uma similaridade aí na história da buzina, porque é o seguinte, os sapos eles estão tentando se comunicar. Então o som que eles produzem tem que ser num tom que o outro consiga escutar. Então aqueles bichos que vivem em riacho, por exemplo, o rio faz barulho. Então eles têm que vocalizar agudo, porque o som do rio é grave. Então existe uma pressão seletiva que faz com que os bichos cantem mais agudo. A buzina é o mesmo princípio. O som da cidade é um som grave. E as buzinas são agudas para a gente conseguir escutar esse som sobressair naquela poluição sonora que está em Legal, volta. nunca tinha ouvido essa história, mas faz total sentido, né? Sim, uma coisa que eu queria que você falasse, Felipe, assim, a gente sempre traz aqui, normalmente, né,
sons das aves, né? E até o biólogo da nossa equipe, ele fala que as aves, elas têm um órgão que emite o som específico para isso. Não é que nem nós que temos cordas vocais. Em relação aos anfíbios, né? Como que eles conseguem reproduzir os sons? Como que isso é feito internamente, vamos dizer assim? As aves têm chama siringe, né? Um aparelho diferente. Mas os sapos, eles têm uma membrana vocal. Parece com as nossas cordas vocais mesmo. Então é mais similar com o do ser humano. E o som funciona do mesmo jeito. O ar sai do pulmão, passa por essa membrana e é ali que vai fazer o som igualzinho a gente, né? Sai do pulmão, passa pela corda vocal. E no caso dos anfíbios, né, o Paulo falou, né, onde tem água vai ter o som dos sapos, enfim. Tem algum período que eles estão mais vocais, assim? Ou não, é o ano todo que eles estão vocalizando? Varia com a espécie, mas a grande maioria é no verão. Então, quando chove, porque tem muitas espécies que se reproduzem só em lagoas, então precisa encher a lagoa, então precisa das chuvas. Então, é quando chove. E a maioria também é noturna. Então, a maioria das espécies cantam de noite no verão. Mas tem espécies, no verão aqui, estou falando do estado de São Paulo, porque isso varia também no Brasil. Mas também tem espécies de inverno, tem espécies diurnas, né, que cantam de dia. Sempre tem uma exceção. Tem as exceções, né? Então, qualquer época do ano dá para achar um anfíbio que está cantando. Não pode perguntar. Só para concluir que você está falando dessa questão do tempo, né? Você falou do verão, das chuvas. Agora, com essas adversidades que a gente está tendo climática, isso também interfere na vida desses bichos, assim, ou no ciclo reprodutivo? Totalmente. Então, a gente já está vendo alguns efeitos, né? Se a época de chuvas diminui, o que aconteceu, quando eu fazia faculdade, a gente saía para procurar sapo em outubro, já chovia. Agora não chove mais, vai chover em novembro, mais para frente, né? Novembro. Então, a estação de reprodução deles está encurtando. Isso pode ser um problema, porque algumas espécies dependem da duração da lagoa para dar o tempo certinho do girino viver ali, dar o tempo dele crescer, ciclo, né? Metamorfosear e sair da lagoa. Agora, se a lagoa seca antes, esses girinos todos ali vão morrer e a espécie vai ter um problema ao longo das gerações, né? Então, a gente já está vendo algum tipo de consequência assim, das mudanças climáticas. E isso pode... qual seria, por exemplo, se acabassem os sapos? Porque às vezes a pessoa, mas sapo não tem função nenhuma, que é comum de se ouvir, né? Esse é um engano, né? Então, se os sapos forem extintos, né? A gente vai ter uma série de problemas, porque... aumento de insetos. Aumento de insetos, esses insetos que às vezes são controladores de pragas agrícolas, vamos ter que gastar mais dinheiro com agrotóxico ou defensivo agrícola, né? Depende de como você chama isso. Mas vai aumentar o preço da comida no supermercado, por exemplo, ou com mais coisas nocivas para a nossa saúde. Ou seja, vai refletindo, né? Uma coisa reflete na outra. Você tem insetos transmissores de doenças, zika, chikungunya, essas febres amarelas. Tem temporada que o pessoal fala, tem mais mosquito, parece que esse ano... Pode ser porque tem menos sapo aí na natureza. Tem outros efeitos também, a gente usa os sapos para desenvolver remédios, então a pele dos sapos tem veneno e esse veneno a gente pode usar para a produção de fármacos. O sapo serve de alimento, né? Tem gente que come rã. A gente vai até falar sobre isso. Também a gente não vai ter... Tem um monte de consequências. Os girinos comem as algas dos lagos e aí evita que... Sabe quando a água fica toda verde, que a gente chama de eutrofização aquilo? E aquilo acaba com o oxigênio da água e os peixes morrem. Então, os girinos, eles fazem essa limpeza dos lagos. E aí, então, se não tem o girino, a gente não tem o peixe também. Então, tem um monte de efeitos indiretos, que às vezes as pessoas não conhecem, mas vão sofrer com a falta dos anfíbios. Agora, o pessoal que está acompanhando o podcast aqui, existe um sapinho que ele é do tamanho de uma moeda de 50... É menor, né? Menor que uma moeda, né? De 50 centavos. Porque o Felipe participou já com a gente aqui no podcast e comentou isso na época, que a gente achou muito curioso, né? Que existem o pingo de ouro. O pingo de ouro ele é bem pequenininho, mas ele tem uns 2 centímetros mais ou menos. E ele canta, ele vocaliza, né? Só que ao mesmo tempo ele não escuta o que tá... É o melhor... na época eu brinquei que ele é o melhor cantor que existe, né? Porque ele pode cantar desafinado para a plateia, todo mundo vai aplaudir. Mas para quem ele canta? Se a fêmea não escuta, ele não escuta? Pois a gente descobriu isso, que ele não estava escutando o próprio som. E aí, então, para que ele canta, né?
Mas aí a gente pode estar pegando a evolução no meio do caminho. Ele pode estar perdendo a vocalização, por exemplo, e porque já perdeu a audição, de repente a vocalização não serve mais, então isso aí vai ser eliminado naquela espécie no futuro. Não dá para saber porque a gente não sabe para onde que vai a evolução. Mas a gente já conhece alguns sapos que são mudos. Então existem anfíbios que não cantam. Então eles vão ter que atrair a fêmea de outro jeito. Eles fazem sinalização visual, química, outro tipo de sinal para atrair a fêmea e não o som, né? E o pingo de ouro ele canta, então, mas Ele canta, não tem uma função. Não... É, a gente não entende muito bem o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ele faz uma série de sinais visuais. Ele já é um bicho. Chamativo, né? Laranja no chão marrom da floresta, ele já chama muita atenção. Ele mexe a mão, abre a boca, ele tem uma série de sinais visuais. E talvez ele esteja utilizando isso para a comunicação, né? E desses sons, né, que a gente tem dos anfíbios, tem algum que te chama mais, desperta mais curiosidade? E tem vários que são super interessantes, né? Tem umas ranzinhas que parecem um assobio, parece que é uma pessoa que está assobiando. Tem sons que são meio macabros, né? Parece uma porta de castelo, aquele som que Abrindo, mal assombrado. Tem tudo que você falou, tem a buzina, tem uns que parecem um grito de criança. Então, é muito diverso, né? E quando vocês estudam, né, no caso desses anfíbios, é também importante e necessário analisar e estudar os sons que eles emitem? E por quê? É importante. Uma das primeiras coisas que... Bom, quem está estudando a comunicação, como é que eles vão se comunicar é importante. Mas também tem um outro campo da pesquisa que chama taxonomia, que é a descrição de novas espécies. E muitas a gente descobriu pelo som. Os sapos muitas vezes são iguaizinhos, mas eles têm o som diferente. Então, escutando ou gravando e analisando os sons depois, a gente consegue descobrir essa grande diversidade de anfíbios que a gente tem no Brasil. E aí, para gravar o som, porque a gente já mostrou várias vezes aqui, porque no caso de passarinho tem a parábola, todos aqueles equipamentos. No caso de anfíbio é a mesma coisa ou tem Não. outro equipamento? É diferente, porque normalmente as aves estão longe, né? Então a gente precisa gravar de longe. Os anfíbios praticamente é que nem aqui, a gente faz um podcast com eles. A gente chega pertinho, entrevista, então os microfones são diferentes. O gravador pode até ser o mesmo, né? Mas o que muda mais é o microfone. E a gente a gente consegue saber qual indivíduo que a gente gravou, que é uma coisa boa, né? Até mesmo porque pode ter duas espécies na mesma área que são iguais e aquela história, tem um canto diferente. A gente acabou de descobrir, inclusive vai ser o segundo menor vertebrado do planeta, aqui em Ubatuba. Olha só, já primeira mão aqui no... Ele tem 0,5 centímetro, o bicho adulto, né? Nossa. E a gente descobriu pelo som. Um amigo meu gravou e falou, eu achei aqui o sapinho X. Eu falei pra ele, não é esse, porque eu conheço o som do X. E esse era diferente. E esse era diferente, então... Em primeira mão nos sons da terra, então, uma nova descoberta. E era lago, beira de... Porque aí é complicado, porque existem vários sons, imagino eu. Não, e esse até é especial, porque ele vive no meio da floresta, ele não vai em lago nem em riacho. Que legal. E não tem girino. Então ele põe o ovo e do ovo já nasce um sapinho. Ele já não tem essa parte, essa fase de girino. Nunca tinha sido descrito? Não, é um bicho assim, então inclusive... Endêmico de lá, de Ubatuba? Tem outras cidades ali perto, tem até no sul do Rio de Janeiro. Ou seja, às vezes as pessoas até já ouviram, já Mas não pisaram sabiam. nele, Nossa. porque ele é pequenininho, fica no foliço. E o som parece um grilinho, parece um som de grilo. Então, as pessoas até podem confundir, que som é esse? Não tem essa percepção de distinguir anfíbio de grilos ou insetos, porque às vezes o som é muito parecido mesmo. E a gente estava falando, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, numa reportagem que a gente fez, né, Ananda, a perereca capacete, né? Que é uma perereca que tem um veneno letal, né? Dizem, né? Forte, enfim. E a gente estava conversando um pouco antes de começar o podcast sobre a questão do veneno, né? Existem muitos anfíbios venenosos. Aonde ficam esses anfíbios? Vamos dizer assim, todos têm secreção, e essa secreção pode ser tóxica para algum predador, não necessariamente para o ser humano. Então a maioria das espécies tem toxina,
ou quase todas, eu não consigo nem lembrar alguma que não tenha. Mas poucas é que vão fazer mal para o ser humano. Então, essas que a gente chama de venenosa, né? E no Brasil, a maioria das venenosas está na Amazônia, é um grupinho de bichos, mas o pingo de ouro, que a gente já falou aqui, ele também é venenoso, e inclusive para o ser humano, né? Ele tem uma toxina muito parecida com aquela do baiacu. Sim. É o mesmo... Que é um peixe, É né? um peixe, mas o pessoal conhece, né? O baiacu venenoso. É a mesma toxina tem nesse sapinho também. Mas mas na natureza não vai fazer mal se a gente não tá mexer com É ele. só você tem que comer e tem que comer vários dele. E é o que as pessoas não vão fazer. Mas, mas ele tem essa toxina, assim. E você falou que até tem na Amazônia colombiana, né? O da Colômbia é o pior do planeta, né? É um dos venenos mais fortes da natureza, se não for o mais forte da natureza. E você não pode nem pôr a mão no sapo. Aí aquele realmente... Você falou que até o nome O científico. nome dele é Phyllobates terribilis, por causa Nossa. disso. Porque terribilis por causa do veneno. E é o que os indígenas geralmente usavam para fazer, Isso. colocar na ponta da flecha o veneno. Eles usam porque se você acerta uma flecha num porco do mato, às vezes o porco do mato sai correndo, mas logo depois ele vai morrer ali na frente. Por causa do veneno. Por causa do veneno, não por causa da flechada, né? E aí então eles usavam para caçar. Então eles pegam o sapo com folhas, para não encostar a pele da mão no sapo, né? Para eles aprenderem isso, algumas pessoas devem ter pego com a mão, eu fico Sim. imaginando. Eu fico imaginando que nem quando eu brinco com relação ao baiacu, né? Alguém deve ter... O baiacu, alguém comeu, passou mal, né? Não deu certo, viu que Então, não deu certo. Os primeiros... E por falar em alimentação, eu nunca provei a rã, né? Dizem que é um prato que as pessoas consomem bastante, inclusive fora do país, né? Consome bastante, né? A França é o maior importador, né? A rã provençal, o pessoal conhece, né? Às vezes de um programa de televisão aí, toda hora tem fazendo essa rã. Mas no Brasil também é um dos principais produtores do mundo. De rã. Mas só Mas que é essa... uma espécie específica, né? Acho que é importante ressaltar isso, né? Aqui no Brasil é produzida a rã touro. Que não é do Brasil, não é nativa. Não, ela é nativa dos Estados Unidos e o sul do Canadá e o norte do México, mas ela é produzida aqui. E no passado a gente exportava de volta para os Estados Unidos, para a Europa, mas hoje em dia a exportação não se faz mais, ela é consumida toda no mercado interno. E o problema dessa criação, diríamos, dessa produção de rãs, é quando não se tem um controle, uma segurança, né, na produção, porque essas rãs, elas acabam indo para a natureza e causando um problemão, né? É um problema. Quando elas fogem dos ranários, por diversos motivos, elas começam a comer o alimento dos outros anfíbios, elas comem os outros anfíbios nativos. O som delas é uma poluição sonora também, porque elas têm um canto muito grave e forte. Então os bichos têm problema de cantar no mesmo lugar que ela está cantando. Ela transmite doenças para a fauna nativa. Então tem uma série de problemas. Até para peixe, você falou? Até para peixe. Tem um vírus, né? Chama ranavírus. O vírus da rã, né? Mas é um... Mas essa rã específica, né? Rã touro. ela... Que tem conhecimento. Ela também pode estar espalhando esse vírus aqui no Brasil, né? E isso é bom só reforçar, porque ninguém é contra, não estamos criticando a produção e o consumo, mas sim a falta de fiscalização, né, que tem que se tomar cuidado. Regulamentações. Então isso tem que ser bem feito para que não tenha um impacto ambiental a produção, né? É até interessante que a gente produza fontes de proteína alternativas ao gado, por exemplo. É até mais uma coisa um pouco mais sustentável, é bom para a natureza, né? Tem até um movimento de comer insetos, né? Entomofagia, que se fala hoje em dia. A gente já fez até uma reportagem sobre isso. É interessante também desse ponto de vista, né? Fontes alternativas de proteína. Eu acho legal, mas aí tem que ser bem feito, bem fiscalizado, regulamentado. A gente só está comentando que se essa rã vai para a natureza, né? Uma rã que não veio lá dos Estados Unidos, ela vai trazer problema, inclusive, para os outros anfíbios. E não é se ela vai, ela já foi e já é um problema. Então ela já é um problema Isso no tem Brasil. alguma região específica que está sendo como um problema maior ou é em todo o país? Não, é um problema maior, assim, de São Paulo até o Rio Grande do Sul é onde a maioria da criação foi feita no passado, onde é feita ainda, né? Onde estão os ranários e é onde que as rãs fugiram. Então,
esse pedaço do país, né, sul e sudeste, Já tem esse problema é das o mais invasões. impactado. Né? E a gente estava comentando sobre essa está presente no dia a dia porque o sapo, todo mundo já viu um sapo, né? E a gente até estava comentando sobre colocar a mão num sapo, né? É uma coisa também que não se deve fazer, né? Não se deve porque assim é proibido por lei. Você não pode pôr a mão em nenhum animal da fauna nativa. Ah, Isso, viu a rã ali? isso é uma lei que existe, mas não tem um problema no sentido de a pessoa vai ficar envenenada, intoxicada, porque existe muito mito com relação aos anfíbios, né? As pessoas têm nojo, asco, medo, alguma coisa assim nesse campo, e muito por causa das lendas e mitos que envolvem esse grupo. Então, o primeiro delas é esse, né? Você pode tocar os animais, se fosse permitido, você não ia ficar doente, envenenado, com outros problemas, né? Então, exceto aqueles bichos que estão na Colômbia, né? Tô falando do Brasil, que você pode morrer lá na Colômbia se você pôr a mão naquele sapo, mas aqui não tem problema nenhum. Outro mito, Paulo, que você não pode beijar o sapo, porque ele não vai virar príncipe. Pois essa eu ia perguntar pra Nanda. Não, para Nanda não. Não, a gente estava conversando aqui antes de começar, porque nas histórias, aliás, eu conto direto as historinhas lá pra molecada lá em casa, da Branca de Neve, né? Então e o que vira sapo é a Branca, eu tô até confuso agora, o príncipe vira sapo. Não é. A Branca de Neve tem o mais recente da Disney, que é a Princesa e o Sapo. É a Princesa e o Sapo. Não estamos entendendo nada Mas, o Paulo tá contando todas as histórias erradas para os filhos dele. Contando. Tô trocando. Mas tem você tava brincando até que tem até um fundo, né? Pode ter um fundo, alguma base para essa história, porque tem alguns sapos que têm substâncias alucinógenas na pele. Então, quando você beija o sapo, na verdade você está lambendo ou colocando em contato com a sua mucosa uma toxina do anfíbio e pode ser alucinógeno. Então, beija o sapo e vê o príncipe. Vê um príncipe. Pode ser que venha daí mesmo. Mas é só ficção, pessoal. Não façam em casa. Não vão sair beijando. Não, porque daí realmente tem venenos que a maioria é desagradável. E a Nanda até falou dos cachorros também, né? Não, porque eu acho que é interessante isso, essas lendas, existem muitas lendas, medos, e isso vai se propagando numa proporção que você nem sabe o fundo, na verdade você vai acreditando, né? E eu acho que o interessante que o Felipe trouxe é que, apesar de ter a toxina, de ter isso, para nós humanos, a gravidade não é tanta, né? Então, para outros predadores, e no caso, assim, eu já passei com experiências com cachorro, porque em casa a gente tem cachorro, de pegar um sapo cururu e ter uma reação, mas nenhuma das minhas cachorras foi prejudicada, assim, não veio a óbito por conta disso, mas é uma coisa que pode acontecer se não houver um socorro ali, não levar no veterinário, né? Mas justamente, eu acho que pelo que o Felipe estava explicando, né? No caso do sapo cururu, ele tem ali o cachorro morde e vai direto para a boca, né? Então... Isso, o sapo não espirra veneno, como as pessoas também pensam, outra lenda. Mas quando o cachorro morde, ou se você mordeu um sapo também, você pode fazer com que o veneno das glândulas seja espirrado dentro da sua boca. E aí sim os cachorros se intoxicam, né? E tem mais problema com os cachorros de pequeno porte do que com os de médio ou grande porte. Porque tudo depende do quanto de foi inserido, uma proporção, né? Do gramas de veneno e o peso do animal que está ingerindo aquele veneno, né? Felipe, muito obrigado pela participação aqui no Sons da Terra, né, Ananda? Sempre bem-vindo. Pode voltar para contar novas histórias aqui para a gente. Obrigado, que é um prazer. Tema sempre muito intrigante, né? Principalmente para quem não vive tão intensamente, porque todo mundo já viu um sapo, né? Eu acho importantíssimo a gente falar de anfíbios, né, para variar um pouco dos temas mais comuns, porque é o grupo mais ameaçado do planeta. Então a gente tem e uma das coisas que a gente precisa é mudar a percepção das pessoas, né? É uma questão cultural, que as pessoas têm medo, não sei o que lá, não quer nem ver os sapos, mas mostrar que são animais incríveis, que têm uma biologia, ecologia, importância para o ser humano também. Então, para criar uma conexão maior com as pessoas. Valeu, obrigado, Ananda. Obrigada a vocês. Valeu, pessoal, até a próxima. Sons da Terra.